Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Federação das Indústrias tem a satisfação de trazer mais uma conversa virtual, uma live, desta feita sobre o impacto do Covid-19 no agronegócio, no ambiente mundial, nacional e também no Tocantins. Eu queria, de pronto, aqui apresentar o nosso convidado, o professor Dr. Marcos Fava Neves, que vai dividir comigo essa tribuna na exploração desse tema. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernandes. É um privilégio estar com vocês. Eu que tive tanto aí nesse prédio, estou com saudade desse edifício, da boa companhia e da cidade de Palmas, né, que sempre me recebeu tão bem. Prazer tê-lo aqui, viu, professor? É um privilégio também para nós. Eu queria pedir licença a todos para apresentar ligeiramente o professor. O professor já é nosso velho conhecido, como ele mesmo disse. Nós já trabalhamos junto na elaboração do plano estratégico das cadeias do agronegócio do Estado de Tocantins, focando 9 cadeias produtivas que formam, digamos assim, o coração do agronegócio no Estado. Mas, professor Marcos Fava Neves, professor doutor Marcos Fava Neves, é natural de Lins, é paulista, é professor das faculdades de administração da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto e da Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. É engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, ESALC, também da USP, em 1991. É mestre, doutor e livre-docente em estratégias empresariais. E chegou a professor titular da USP aos inacreditáveis 40 anos, não é, professor? É pós-graduado em Marketing de Alimentos e Planejamento do Agronegócio na França e Holanda. É professor visitante internacional da Universidade de Buenos Aires e da Purdue University, em Indiana, Estados Unidos, onde deu aulas durante todo o ano de 2013. Realizou mais de 200 projetos de planejamento no agronegócio brasileiro e mundial. Ajudou a montar e é acionista de 3 empresas, sendo 2 startups. Esse é um perfil, professor, do professor empresário, né? Coisa rara entre nós, mas fundamental para se entender bem a problemática que se estuda. Atuar nas 2 pontas. Dr. Marcos Fava é autor e organizador de 67 livros publicados no Brasil, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Uruguai, Inglaterra, Singapura, Holanda e China. Publicou mais de 200 artigos, indexados em periódicos científicos nacionais e internacionais. Foi articulista dos jornais China Daily, em Pequim, a Folha de São Paulo, e atualmente escreve para os jornais do Estado de São Paulo, o Valor Econômico, tendo mais de 600 artigos e análises de conjuntura publicados em revistas e jornais nacionais. Realizou mais de 1.100 palestras, hoje deve estar bastante, bem mais, né, em 22 países, sendo um dos brasileiros mais conhecidos e respeitados internacionalmente na área do agronegócio. Do que eu sou testemunha, porque, como eu disse, tive o privilégio de trabalhar consigo na elaboração desse estudo que citamos. Mas, professor Marcos, o Brasil vinha numa toada de recuperação econômica, embora lenta, depois de um quinquênio, digamos assim, de um desempenho sofrível, e eis que, se não quando, advém inesperadamente essa crise sanitária que é planetária, né? Conhecida como Covid-19. Eu queria ouvir do senhor, primeiro, como é esse impacto, na sua definição, na sua avaliação, qual é o impacto que isso está trazendo para o nosso Estado, mas fundamentalmente para o agronegócio nacional. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, e eu queria compartilhar aqui, talvez contando uma história, ou pedindo para vocês que estão nos ouvindo fazerem aí uma simulação. Imagina que estamos aí em Palmas, em dezembro,
né, num evento aí de final de ano da Fieto, que convidou empresários e trouxe uma pessoa de São Paulo para fazer uma apresentação sobre o que esperar para o ano seguinte. Então, começa aí o evento às 6 da tarde, as pessoas vão chegando, e aí essa pessoa vai se apresentar antes do coquetel, que é sempre um desafio, né? Que você vê as pessoas lá pelo coquetel, mas tem que ouvir um palestrante, e essa pessoa chega e fala assim, olha, no ano que vem, né, 2020, um dos cenários que pode acontecer é que vai aparecer um vírus, e nós vamos ter que ficar 2 meses dentro de casa, né? E ao ficar 2 meses dentro de casa, nós vamos ver o preço do petróleo indo para o negativo, né? Um barril vai ter que ser pago para tirar, e a economia brasileira vai cair 4%, a economia mundial vai cair tantos por cento, e nós vamos ver uma empresa como a Hertz, uma grande locadora de automóveis, vai ter dificuldades, né, Fernandes? Nós vamos ver a Disney fechar os seus parques, e acho que as pessoas iriam embora e nem ficariam para o coquetel, e achar que esse convite da Fieto foi uma falta de educação com o tempo das pessoas. Então, eu acho que vocês estão tão atônitos quanto eu de viver o período mais surreal das nossas vidas. Esses 3, 4 meses, eu espero que não passe do primeiro semestre, que está sendo vivido agora, em 2020, com certeza estará nos livros de história, como um período a ser estudado, um período de grandes transformações. E para o agronegócio e para o Brasil, é uma situação que tem impactos muito negativos e algumas coisas positivas também, principalmente sob a ótica comportamental, que nós podemos abordar mais adiante. Mas o impacto negativo, que interfere aí em Palmas, interfere em todo o estado do Tocantins e todas as pessoas que estão vendo, é que, como disse o senhor Fernandes, o Brasil estava começando provavelmente um dos seus melhores anos, né, 2020. Nós alinhávamos um momento onde a inflação completamente sob controle, a taxa de juros caindo de maneira acelerada, o câmbio favorável, né, principalmente para a nossa agricultura, para a atividade exportadora, e a confiança voltando. Então, esse cenário, que eu fiz muitas apresentações, está no meu canal, lá do YouTube, para que vocês possam ver, em setembro, outubro, novembro, eu estava num otimismo gigantesco, por ver começar esse ano maravilhoso para a economia brasileira, com privatizações, entrada de investimentos, e aí, de repente, eu de férias lá para o dia 15 de janeiro, eu escuto a televisão começar a falar desse negócio da China, né, do vírus e tal, e aí, de repente, a gente tem uma mudança violentíssima de cenário, que, lamentavelmente, vai deixar muitos pelo caminho. Nós vamos observar ao longo desse ano, Fernandes, uma troca de mãos dos ativos muito grande, né? Porque o restaurante vai ter que ter, a companhia aérea vai ter que ter, o hotel vai ter que ter, nós só não sabemos se o atual dono vai continuar. Esse é um impacto muito grande que tivemos aí, e foi uma mudança de cenário que eu coloco para vocês com muita tristeza. Eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Então, nós estamos agora no meio da tempestade. Só para concluir, Fernando, essa primeira pergunta, para fechar o quadro, nós estamos no meio da tempestade, não se vê o céu, né? Nós estamos com nuvens para todo lado. Você imagina, você está pilotando, você não está encontrando espaço para sair, porque no Brasil, além da crise gravíssima sanitária, né, que o senhor Fernando já fez a referência, saúde, a crise econômica e financeira que virá, já está chegando, né? Na verdade, nós estamos há 45 dias, aí 60 dias, quer dizer, ela está começando a mostrar a cara dela, nós também não sabemos a dimensão,
E o Brasil, para ficar mais sofisticado, para ficar mais complexo, ele ainda coloca para nós uma crise política, certo? Então, se vocês agora abrirem aí os principais jornais, vocês vão ver boa parte da primeira página dedicada à crise política, dedicada a depoimentos de Polícia Federal, enfim. Quando você precisava estar com toda a capacidade cerebral para tirar o Brasil dessa situação, para repensar a nossa sociedade, os nossos setores, nós estamos perdendo a nossa energia, perdendo o nosso tempo com questão política. Então, isso faz, querido amigo Fernandes, o caldo no Brasil é muito mais complexo do que para outros países, né? Lamentavelmente. É isso mesmo, professor. A nossa crise é trifásica, né? Infelizmente, uma conjuntura muito desfavorável aí para o nosso agronegócio. Mas eu queria começar a falar aqui a respeito desse impacto. Me parece que o Covid, esse novo coronavírus, tem impacto sobre todas as atividades sociais, tem impacto social, impacto socioeconômico e sobre o agronegócio também, em todo o mundo. No Brasil e certamente aqui no Tocantins. Mas olhando de alguma distância, dá para perceber, como você pensou rapidamente, que esses impactos não são só negativos. Há os impactos positivos, felizmente, né? E eu queria focar, se você me permitisse, a sua opinião sobre esse aspecto do copo cheio, meio cheio, meio vazio, no agronegócio. Doutor Fernandes, olha que interessante, né? Você olha o agro, com essa complexidade e a dimensão que esse setor alcançou no Brasil, né? Eu tenho o privilégio de ser engenheiro agrônomo e ter atuado nessa área no Brasil nos últimos quase 30 anos. Eu recebi um presente de carreira, porque eu vi um crescimento chinês nesse setor, interiorizando o desenvolvimento, assumindo a liderança mundial na exportação de muitos produtos que vão desde soja, carne bovina, papel e celulose, algodão, frutas, ou seja, o agro é caracterizado por uma diversidade muito grande e essa diversidade faz com que ele tenha sofrido impactos diferentes a depender do setor em que você está considerando nessa que é a mais grave crise que se coloca sobre o Brasil. No geral, o que a gente pode dizer? O agro atravessa a crise, atravessa esse ano com crescimento, arranhões, mas não é dividido igualmente. Você tem setores que estão sofrendo muito e setores que estão equilibrados e aqueles que estão ganhando. Vou dar só alguns exemplos para que vocês possam ver como é sofisticada a análise do agronegócio, né? Começando por setores que estão perdendo com essa situação e estão presentes no Tocantins, nós temos a cana, que começa um ano que era para ser maravilhoso, um dos melhores da história, e, de repente, a política do isolamento leva a uma queda brutal do preço do petróleo, que tem a gasolina como concorrente do etanol, e a política de isolamento faz com que o consumo caia 30%, 40%, que foi o dado agora de abril, né? Então, isso tudo fez com que os preços viessem para baixo e esse setor saísse perdendo. Outro setor que sai perdendo é o de algodão. Engraçado, por que o algodão perde? O algodão perde porque ele compete com o petróleo, né? A fibra natural versus a fibra sintética, então o petróleo vem para baixo, ele pressiona os preços do algodão, e o algodão também tem uma cadeia produtiva, que essa é a sofisticação do agronegócio, são cadeias produtivas, onde uma parte dela está fechada. As confecções estão fechadas, ou as lojas não vendem, então você está vindo com o produto e ele não escoa. Então, esse também foi um que teve grande impacto negativo. Mesma explicação para borracha. Então, se não tem fábrica funcionando, eu venho com a produção de borracha, mas parou o pneu, né, parou os artefatos, então eu também paro
a cadeia produtiva para trás. Madeira, móveis, couro, enfim, tudo aquilo que as pessoas estão postergando as compras, imediatamente ele já sofreu. Quem também sofreu, Fernandes? O pessoal que tem nos restaurantes um canal muito importante de vendas, porque o setor de restaurantes ele teve que fechar. Então, você pega a princípio o hortifrutis, vocês viram muitas imagens aí de produtos sendo descartados, porque o canal restaurante fechou e o canal varejo, supermercado, não deu conta de absorver. Outra história muito triste, é a das flores. As flores, os eventos, casamentos, igrejas, né, foi tudo fechado. Esse canal representa mais da metade de venda de flores. O supermercado não deu conta de absorver essa produção, são tipos diferentes de flores também. Nós vamos observar uma quebradeira aí no setor. Então, vejam que interessante, todos são agro, mas sofrem de maneira distinta. Do outro lado, olha que coisa bacana, o suco de laranja, ele estava com uma ligeira queda na demanda mundial, né, do suco vinha caindo ano a ano, principalmente porque você lança novas bebidas, né, chá, água com sabor, suco de outras frutas, né, e essas bebidas vinham consumindo espaço de suco de laranja. De repente, no mês de abril, ele teve um aumento de 50% no consumo nos Estados Unidos. Uma loucura. A Europa aumentou também 15%, 20%. Aqui no mercado interno brasileiro também aumentou, principalmente no varejo, né, compensando até a queda de padarias e essas coisas, porque as pessoas foram atrás de imunidade. A mesma coisa aconteceu com o ovo, né, mas o ovo a gente não exporta, foi no mercado brasileiro. Por quê? O ovo é fácil de fazer em casa, é uma proteína barata, e as pessoas estão em casa, o consumo de ovo disparou no Brasil, né? Então, e você tem a soja se beneficiou, que é importante para o Tocantins, o milho se beneficiou por causa do câmbio, né? Essas culturas, que essa é uma outra coisa surreal, né? Se alguém em dezembro dissesse que $1 ia valer R$6, o cara ia ser taxado de louco. E então você tem aqueles setores que ganharam, os que ficaram na mesma e os que perderam. Por incrível que possa parecer, que tem aí também no Tocantins, eu conheci. O setor de madeira, papel e celulose ganhou. Por quê? Porque está uma busca muito grande, e vai ficar, das pessoas por higiene. E o papel vai junto com o álcool, né, 70%, e com outros produtos para você fazer higienização. Então, é muito interessante como veio essa crise, ela bate no agronegócio, tem gente que capota, tem gente que sobe nela, tem gente que fica na mesma. O melhor é ela não ter aparecido, né? Mas eu acho que ela deixa para a gente ainda alguns pontos positivos aí, não é só coisa negativa, não, quando você analisa o agro, e principalmente as questões comportamentais que eu acho que melhoram a partir dessa situação da pandemia, né? Muito bem. Nesse cenário que o senhor coloca, professor, eu queria introduzir lentamente o nosso estado. O Tocantins já é, digamos assim, um player de alguma relevância no agro nacional. Nós somos o número de soja, somos o terceiro de arroz, ainda muito distante, evidentemente, dos dois primeiros, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas, bom, somos o terceiro produtor. A soja cresce entre nós há 2 dígitos, acho que já há quase uma década. E temos o 11º rebanho bovino, que nos coloca como fornecedor um estoque de proteína animal nesse rebanho. Mas isso eu consigo dizer a respeito do agro da porteira para dentro. Ou seja, o Tocantins tem alguma habilidade, pelo menos nessas três cadeias que eu disse, e tem umas outras também. Penso que a agricultura tem desenvolvido muito fortemente entre nós, né? É uma cadeia que tem mercado externo já consolidado. Acho que a piscicultura tem um futuro muito interessante por aqui, porque nós temos corpos d'água de superfície muito extensos, que são os reservatórios das hidrelétricas e tal. Temos a liberação da espécie tilápia agora recentemente no estado, e me parece que isso numa segunda linha, além
da soja, carne e arroz, acho que aí aparece também na avicultura e piscicultura um pouquinho atrás. Mas se nós olhamos para a nossa cadeia, na nossa balança comercial, quase 97% desses bens primários produzidos lá no agro são exportados com pouco ou nenhuma industrialização. Isso faz com que a gente fique preocupado com os empregos, a renda, os tributos, as divisas que vão junto com esses bens materiais para os destinos internacionais. Eu queria colocar isso como preparo aqui para a gente começar a conversar um pouco sobre o Tocantins também. Outra coisa que me parece razoável dizer é que o Tocantins é um produtor razoável, é um player internacional, mas ele não olha o mercado. Esse é um defeito, acho, do agro tocantinense. Nós produzimos bem, mas não conhecemos bem o mercado, não sabemos para quem vender diretamente, porque se conhece pouco o mercado e isso é difícil da gente conduzir. Qual é a sua opinião sobre isso? O Tocantins pode sobreviver sendo um produtor de commodities? Ou ele deve ter um supermercado? Tem de tudo. Ter produtos industrializados, ter commodities, para quem quiser, ou seja, nos filiar mais ou menos aquilo que o mercado demanda. Qual é a sua avaliação vis-à-vis, é lógico, o Covid-19, né, que é a grande condicionante de tudo agora? Bom, nesse período em que nós fizemos esse trabalho, que aliás está à disposição das pessoas aí no site da Fieto, né, são 10 livros em autoria nossa, com o Dr. Fernandes e a equipe toda da Markstrat que participou desse projeto da Fieto, vocês podem conhecer, né? Alguns estudos, logicamente, carecem já de alguma atualização, porque foram entregues aí há mais de praticamente 1 ano e meio, 2, mas tem lá as diretrizes fundamentais. E nos encantou conhecer mais o Tocantins, porque a possibilidade de crescimento é muito grande. Nós vimos aí, analisamos as áreas disponíveis, né, com grande apoio da Embrapa, do sistema universitário aí do Tocantins, dos empresários, né, foi um conjunto muito grande de workshops, visitas a frigoríficos, né, tive em Gurupi, atividades industriais, piscicultura e outras, né, então, assim, o potencial para o estado do Tocantins está dado, e eu tenho a impressão que o Brasil, saindo dessa situação da tripla crise, com a infraestrutura logística em franca expansão, né, que vocês têm aí no Tocantins, com esse espaço de área e com a demanda mundial por segurança nas cadeias de suprimento, eu vejo uma chance importante para o Tocantins a agroindustrialização vinda principalmente de investimentos internacionais, né, de empresas que estão nos locais que mais precisarão garantir cadeias de suprimento, que são os países da Ásia, né, a própria China, mas não só a China, outros países populosos que precisam cada vez mais de comida, mesmo que queiram passar agora por uma fase de segurança alimentar, tentar fazer o próprio alimento, não vão conseguir, porque não tem recursos, e o Tocantins se oferece como uma alternativa de investimento junto com a fronteira mundial, né, Mapitobapá, ou como você quiser fazer aí a agregação. Então, é um colchão, né, é uma reserva de desenvolvimento que o Brasil tem, que pode ser feita de maneira totalmente sintonizada com as demandas ambientais mundiais, que eu acho que isso não pode ficar de fora, e a ideia de que o Tocantins é bom para tudo. Eu não gosto quando você tenta regular alguma atividade com aumento tributário para alguma etapa da cadeia produtiva, forçando o desenvolvimento de um processo de industrialização. Eu gosto quando a possibilidade é dada via a diminuição do custo e a facilitação do ambiente de negócios para que tudo possa ser feito no Tocantins. Então, se você tem hoje no mercado mundial gente que está demandando boi em pé,
nós temos que ter o melhor boi em pé, que entregue o melhor valor para quem está produzindo, transportando e levando embora para esse mercado. Porque se você fala que eu não vendo boi em pé, a Turquia, por exemplo, quem demanda boi em pé, vai buscar em outro lugar. E nós vamos perder a chance de vender esse produto. Lógico que é muito melhor industrializar no Tocantins, vai empregar mais pessoas, embalar, né, botar na caixinha tal e vender. Mas se o turco não quiser comprar desse jeito, nós não vamos vender para eles. Então, quem manda no mercado mundial é quem compra, não é quem vende. Quem vende tem que descobrir o que quem compra quer e fazer da melhor maneira possível para atender esses mercados. Então, o processo do Tocantins nós temos tudo para todos. Vamos descobrir aonde que tem oportunidades de mercado, e tem muitas abertas para o Brasil, que inclusive vão se expandir a partir desse triste evento da Covid-19, e vamos nos preparar para elas. Então, tem aí a chance de exportar milho e grão, vamos colocar. Conseguimos também competitivamente colocar aí uma unidade de etanol de milho anexo à cana, e com isso também transformar e possibilitar ter confinamento do lago para aproveitar o subproduto do milho, enfim, economia circular, vamos fazer também. Eu, a princípio, acho que todas essas atividades vão ter viabilidade no Tocantins, daqui por diante, nesse novo momento em que estamos começando, né? O que precisa é de uma política pública e privada integrada e a atração de investimentos internacionais. Eu acho que o Tocantins está no começo da sua atividade de agricultura, agroindustrialização. O Tocantins não é grande, não vai ser um grande consumidor, né, em termos de população, então esse é um ponto importante a se observar, mas com certeza um exportador de tudo que é possível é o que eu colocaria num plano estratégico do agronegócio do Tocantins, de certa maneira o que nós colocamos, né? Mas agora está atento à atração de cada vez mais investidores internacionais, porque o Brasil, gente, está muito barato. Está muito barato. Assim que essas nuvens saírem da frente e o câmbio demorar para se apreciar outra vez, é muito barato você investir no Brasil com uma taxa de 1:6. Agora nós vamos observar, assim que as regras forem colocadas, tirarmos da frente esse problema político, que, queira ou não, amedronta muito alguém que está fora do Brasil, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Tá dada a condição para que o dinheiro entre no Brasil, mas nós precisamos nos livrar dessas 3 crises aí, e dá para sair dessas 3 crises nos próximos 3 a 6 meses. Eu acho que dá. É só a sociedade se mobilizar, dar um basta em muita coisa que ela não está gostando. Você tem acesso, né, ao seu deputado, ao seu senador, às mídias sociais hoje, e nós precisamos falar o seguinte: sossega, agora é crescer, gerar oportunidade de trabalho para as pessoas, gerar emprego, para com essa confusão toda, né? Precisa dar um pito nessa turma. É verdade. O senhor coloca uma coisa aí que me liga com outra imediatamente, que está na esteira, que deve vir na esteira do Covid. Penso que o mercado chinês aprendeu uma lição, né? O mercado chinês, o wet market, quer dizer, ele consumia quase todo tipo de animal, né? E isso parece que criou uma nova filosofia de se consumir proteína animal desde que tenha sanidade, né, em condições sanitárias adequadas. E aí, me parece que se abre um mercado muito forte para quem produzir proteína animal. O Tocantins, no Ministério do Rebanho, é um potencial produtor de carne, e acho que isso aí tem um reflexo dessa mudança de filosofia de consumo, do perfil de consumo da China, deve colocar um ingrediente novo no mercado internacional aí, porque certamente o consumo deles é enorme. Acho que é o nosso maior consumidor, se não me engano, no mercado. Eu queria lhe ouvir, né, em relação a isso, essa mudança, aparentemente. Estou enganado ou acho que isso será possível? A China é definitivamente uma grande oportunidade ao Tocantins. Ela é a que mais está aberta para nós nesse momento.
E eu diria que a primeira coisa assim, para se observar, e eu já quero dizer o porquê que eu acho que a China é essa grande oportunidade, é a questão de não tolerarmos mais agressões aos chineses, feitas por integrantes do governo brasileiro. Tá? Se a gente tolerar isso e os chineses começarem a fazer o que fizeram com a Austrália nessa semana, né? Fecharam aí 4 unidades exportadoras de carne da Austrália para a China, por causa que a Austrália está ameaçando processar a China por causa do negócio do vírus e toda essa história. Se a China disser, ok, Brasil, vocês vão ser retaliados, né? Eu acho difícil eles fazerem isso pelo grau de dependência que eles têm do Brasil, para a nossa sorte, né? Mas pode fechar o Tocantins, fechar Goiás, fechar o Mato Grosso, porque como é que nós vamos fazer? 1/3 das nossas exportações vão para os chineses. 1/3. Então, nós não podemos mexer, lógico, temos que diversificar, fazer outras coisas. O que eu acho que vai acontecer com os chineses nesse momento, né? E eu estou até então acertando, porque eles estão vindo aqui comprar muito produto. O que a gente poderia listar? A China teve problema de portos fechados, lembra quando teve o problema lá das infecções? E eles entraram consumindo estoques de grãos e de carnes que eles tinham para não deixar faltar para a população, que em casa até aumentou o consumo de alguns produtos. Primeiro item. Segundo item, as cadeias produtivas chinesas de aves, suínos e outras tiveram alguns problemas de suprimento de rações durante o período da pandemia, da crise mais forte, e dificultou a oferta chinesa. Segundo ponto. Terceiro ponto, a China tem um problema grave que não parou de piorar da peste suína africana, que dizimou metade do plantel de suínos o ano passado, está comprometendo, o ano retrasado, os últimos 2 anos, comprometendo a capacidade chinesa de produção de carne suína e fazendo com que eles tenham que importar mais suínos e outras carnes também. Terceiro ponto. Quarto ponto comentado pelo Dr. Fernandes. Esses wet markets, esse consumo de coisas exóticas, né? Morcego, cobra, essas coisas todas, vai ter uma regulação. Já está tendo uma regulação e esses mercados tendem a diminuir. Não é que eles vão sumir, porque vai ter o ilegal, tal, mas na forma como estavam, não continuam, né? Então, esse é um ponto importante. E tem outros aí para se somar na questão do meu otimismo com relação à China. Quinto ponto, se eu não me perdi na sequência aqui, está outra vez tendo conflito entre o Trump e os chineses. Para nós, é o nosso principal concorrente para abastecer a China. Quer dizer, quanto mais confusão tiver, sob uma ótica, o chapéu do agronegócio brasileiro, melhor é. E uma questão que eu vi agora, nos últimos 10 dias, participando de um debate e aprendendo com opiniões da China, que o chinês tem uma cultural isso, né? Ele tem uma característica de poupança que, nesse período aí do vírus, eles perceberam que tem muita coisa que ele não precisa mais e tem outras coisas que ele pode aproveitar mais. E nessa linha, pessoal, tende a se beneficiar a alimentação, tende a se beneficiar a carne bovina, porque ele vai se dar mais de presente. E esse para nós, é um número absurdo, porque o chinês hoje, ele come 4 quilos de carne bovina por habitante por ano. Antes da crise, antes dessas mudanças todas que eu falei para vocês, aí eu listei 7, 8, né, precisava resumir, antes dessas mudanças, eles iam pular para daqui 8, 9 anos, para 8 quilos por habitante por ano. Você fala, 8 é pouquinho, né? 4 é pouquinho. Mas são 4 quilos de diferença, né, em 10 anos ou em 8 anos, multiplicado por 1 bilhão e não sei mais quantos milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, esse crescimento que era esperado para o consumo de carne bovina na China antes dos problemas da pandemia representa mais ou menos 60% do que o Brasil produz hoje de carne bovina, sabe? Então, não tem como não dar certo.
Isso não está acontecendo só na China, outros países asiáticos também. Né? E eles não têm como fazer carne bovina lá, porque não tem espaço, né, para isso, não tem solo, não tem água, né? Tem todo o problema ambiental. Então, eu acredito, Fernandes, que para o Tocantins e para o Brasil também, as carnes representarão uma boa oportunidade nos próximos anos, e entre elas eu destaco a carne bovina, onde o Estado já tem uma atuação. Eu pude visitar lá em Gurupi, um trabalho sensacional de frigoríficos que vocês têm, e eu acredito que há uma necessidade de expansão nos próximos anos também. É a nossa impressão também. Você chama a atenção para umas coisas aí que eu acho que merece a gente nos preocupar um pouquinho com ela, dar uma sublinhada nessas circunstâncias. Uma delas é a questão, na sua introdução você disse, o Brasil ainda consegue produzir em condições favoráveis, inclusive ambientalmente favoráveis, ecologicamente corretas. Acho que o agro não parou, ele continua trabalhando, né, porque não se pode parar por esse elemento, e apesar disso, arrisco dizer que o meio ambiente vai muito bem, obrigado. Quer dizer, ele tem ainda a possibilidade de apresentar bons níveis, apesar do agro ter patrimônio pleno. Nós, acho que no país, me parece que 8% das terras são produtivas, ou pouco menos. Aqui no Tocantins, em torno de 4% só, e com desempenho ambiental bom. Isso não nos remete a uma posição favorável de um supplier, quer dizer, um fornecedor de alimentos para o mundo em condições ambientalmente corretas, não só porque nós temos a disponibilidade de áreas de produção que ainda não estão aproveitadas, mas porque também sabemos produzir de maneira eficiente e corretamente do ponto de vista ambiental. Qual é a sua opinião disso, professor? Estou enganado? Ganhos em relação a essa pandemia, né? Uma imagem da agricultura brasileira nesses últimos 3 ou 4 meses perante a sociedade civil cresceu como eu nunca vi, né? As pessoas respeitando muito o trabalho do agricultor, o trabalho da agroindústria, que continuou, mesmo numa época de crise, suprindo os nossos supermercados. Você tem no Brasil hoje problema de falta de renda da pessoa, mas não de falta de coisa para ela comprar se tiver renda, e é um preço muito competitivo. É diferente de outros países, que você pode ter renda e não ter acesso, porque o produto não está lá. O nosso problema aqui é basicamente de renda, não é da agricultura. Então, ela continuou funcionando, abasteceu os supermercados e entregou está entregando, né, com alguns riscos, principalmente agora a falta de chuva na segunda safra de milho, que é algo que não pode acontecer, está acontecendo, mas tem que parar, tem que dar um jeito, rezar, ele não poderia perder agora, mas a expectativa é de algo próximo a 250 milhões de toneladas de grãos, que é o recorde do Brasil, entregue nesse ano difícil. Então, isso tudo foi feito, como o senhor muito bem colocou, em 65 milhões de hectares. 65 milhões. O Brasil tem 851 milhões de hectares. Nós usamos 65 para entregar esse resultado, que é ao redor de 8%, 7,5%, 8%. O Brasil tende a crescer mais ou menos 1 milhão de hectares por ano, uma parte disso será no Tocantins, nos próximos 10 anos, e ao atingir 85, 90 milhões de hectares daqui a 10 anos, sendo 77, 78 de grãos e mais uns 12, 13, talvez até 15 de cana, laranja, café, nós vamos estar muito próximo a 10, 12% de uso do nosso território. É muito baixa essa proporção de uso desse território para as lavouras temporárias e lavouras permanentes. Lógico, a pecuária tem outros 20%, né, levando a gente a mais ou menos 30%, 32% do total da área do Brasil. Então, é um país que usa muito pouco da sua área para a agricultura, proporcionalmente e em comparação aos demais. É um país que tem o maior índice de preservação,
entre os grandes países, que dá praticamente 2/3 do território preservado, uma coisa muito bonita. Sabe, esse dado é novo, Fernandes. Ontem a gente lançou a estimativa de safra de laranja no Brasil, um trabalho conjunto da Markstrat, Fundecitrus, né, Unesp, USP, e sabe uma coisa bonita? A citricultura usa no Brasil 400 mil hectares só. E nós somos o maior fornecedor mundial de suco de laranja, tomando conta de 80% do que é transacionado mundialmente vem do Brasil. 80%. É a maior participação de um produto do Brasil no mundo é o suco de laranja. E nós descobrimos esse ano que tem 180 mil hectares de reservas com o pessoal da laranja. Ou seja, cada 2,5 hectares que a turma da laranja usa, 1 hectare ele preserva e reconstituiu como floresta. Então, 400 mil sendo usados, 180 mil nas fazendas de laranja totalmente preservados. Então, nós temos hoje no Brasil um índice de preservação dos mais altos do mundo. Nós temos no Brasil o Código Florestal entre os mais rigorosos do mundo, que eu quero ver o dia que os nossos concorrentes tiverem que aplicar um Código Florestal igual ao do Brasil. Nós temos uma das políticas de biocombustíveis mais tradicionais do mundo e com a maior participação percentual no mundo. Nós temos 45% da nossa matriz de energia que vem de fontes renováveis, enquanto a média mundial é ao redor de 15%, e na OECD, os países desenvolvidos, é 10% só, nós temos 45%. Então, nessa área ambiental, o Brasil tem indicadores muito bons, mas tem risco. Por quê? Essa questão da Amazônia é muito sensível ao mundo, é muito sensível. Outra coisa também é que hoje você tem, em virtude de algumas posições que ele toma e declarações que ele faz, você tem também uma animosidade muito grande da imprensa mundial contra o nosso presidente. E essa animosidade acaba arrastando o Brasil junto, porque a crítica é sempre alguma coisa que está acontecendo e envolve também o presidente. Então, esses são riscos muito grandes que nós corremos, e nós não podemos deixar acontecer, Fernandes, novamente, agora que começa o período seco, há queimadas na Amazônia, né, que tiveram, sim, um aumento no ano passado, em comparação ao ano anterior, mas nada perto do escândalo mundial que foi feito em agosto, né, com a Amazonas Burning, né, quer dizer, aquela ideia que a gente tinha que ia sobrar só pasto na Amazônia, que vendeu-se para o mundo. Então, eu diria que, sim, nós temos números muito bons na área ambiental, mas nós precisamos tomar muito cuidado para manter a Amazônia, de certa maneira, quase que intacta, apesar de que você pode promover desmatamento, é legal em algumas regiões, mas nós temos que mostrar ao mundo e efetivamente ter aquilo sob controle. Por isso é importante aprovar agora a medida provisória de regulamentação fundiária, porque precisa ter dono, precisa corrigir muitas coisas que foram feitas, e você se preparar usando imagem, usando bom combate, né, entendendo a cadeia produtiva do transgressor e fechando para que ele não seja levado à destruição de floresta, e trazer o desmatamento para níveis muito baixos ou níveis que sejam a média dos últimos 10 anos. Não deixar passar, porque o mundo está de olho nisso, Fernandes. Eu vou dizer uma coisa aqui nessa nossa conversa, aqui da Fieto, vocês vão lembrar de mim daqui 3 ou 4 meses, tá? A hora que acabar o negócio da pandemia, a turma mundial cai de pau em cima da Amazônia outra vez. Fica de olho e alertas a isso que eu estou contando para vocês. Daqui 2 meses, 2 meses e meio, começa isso. O ataque, ao invés de agora atacar que o Brasil é o epicentro, né, nem sabe direito se mas justamente para tentar atacar, a gente entende bem qual é o objetivo. Agora você vai ver, daqui 2 meses, volta a febre da Amazônia outra vez. Então, nós temos tempo para nos preparar e não deixar isso daí acontecer. Bem, eu quero ressaltar aqui que nós estamos recebendo diversas colocações de quem nos brindou com a sua atenção, com a sua assistência, e eu estou tentando acompanhar as duas coisas aqui, e vejo que a maioria das colocações nós estamos conseguindo abordar, tem inclusive
direcionado um pouco aqui o nosso diálogo, o nosso debate para poder fazer isso. Eu peço, Vênia, a não poder responder às colocações que estão sendo colocadas aí, porque isso ocorreria, eu percebi a omissão e isso não gostaria de fazer. Mas quero agradecer, especialmente em relação à China, que nós acabamos de abordar. Mas, professor, agora, nós já estamos indo para o quarto final da nossa tribuna aqui, e eu queria fazer uma pergunta agora mais diretamente direcionada para o futuro, né? Tudo que você tem colocado aqui, nos parece que o Brasil tem uma posição fundamental, privilegiada, de fábrica, de alimento, de celeiro, enfim. Primeiro, perguntar a você, isso é enxergado pelo mercado internacional como tal? E, no futuro, como é que nós podemos fazer para tirar partido dessa retomada da economia que certamente virá pós-Covid? E, me permita, como é que o Tocantins deveria usar isso? Eu sei que não há receita, evidentemente, mas quais são as grandes diretrizes que, na sua opinião, nós deveríamos seguir para sair dessa crise numa posição de vantagem? Eu acho que o primeiro ponto aí para o Tocantins é aproveitar esse ecossistema, essa cultura que eu percebi aí crescendo, de trabalhar em conjunto. Uma das coisas que essa situação do vírus vai embutir nas pessoas é um senso de coletivismo maior. É o que eu estou chamando do neocoletivismo. Você se agrupar, engajar em causas que possam beneficiar a tua comunidade. E todo mundo que está aí no Tocantins ouvindo agora tem certeza que é o desenvolvimento do seu estado, da sua região. Então, isso você faz junto, né? Aproveitando esse ecossistema que a própria FIETO disponibiliza, plataformas de discussão, para que o Estado possa pensar em conjunto em estratégias, agregando a sua classe política, os servidores públicos e o setor privado, para ver o que é que precisa ser feito para continuar esse processo de desenvolvimento que o Estado teve, né, inegável, aí nesse período, e com foco, como muito bem chamou a atenção o Fernandes, foco internacional, né, buscar efetivamente a atração de parceiros de fora que possam vir montar cadeias de suprimento usando o solo do Tocantins, a mão de obra do Tocantins, os insumos do Tocantins, agregando tributos ao Estado, oportunidades às pessoas e tocar aí o desenvolvimento. Então, eu acho que muitas coisas vão surgir desse momento de repensar de atividades que nós temos. E aí esse momento é de discutir, é de estar junto e aproveitá-las. Então, esse é um ponto que eu acho que fica. Outro ponto importante que vai ficar foi que as pessoas se acostumaram a isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? As pessoas tiveram um aprendizado do digital em 2 meses do que seria uma meta de 5 anos, né? Tanto no sistema financeiro, quanto a emergência de aplicativos que foram montados, que ligam hoje produtores de hortícolas a donos de supermercados. Enfim, você tem uma plataforma, os marketplaces, uma plataforma digital que surge dessa pandemia que vai mudar um pouco as nossas vidas, né? A nossa vida vai mudar agora em relação ao home office, né? Ao digital. Quer dizer, costumo dizer o seguinte: a gente veio daqui para cá. Nós não vamos voltar para cá. Vai parar no meio. E essas coisas vão conviver a partir de agora, permitindo uma agregação mais fácil das pessoas, uma avaliação mais fácil, permitindo aquilo que eu já disse aqui, do engajamento. Então, eu acho que muita coisa vai melhorar no agro, porque nós tomamos um golpe, ficamos todo mundo meio perdido, mas a ação de apoio aconteceu, né? Quando muito você recebeu ajuda de pessoas que você não esperava, você recebeu ajuda de fornecedores que você não esperava, de distribuidores que você não esperava, e esse comportamento vem para ficar. Lógico que teve muita coisa ruim, está tendo muita coisa ruim, muito comportamento oportunista nessa hora, né? Mas nós estamos aprendendo a filtrar.
e a ter uma capacidade analítica um pouco superior, depois desse período onde nós somos submetidos a um estresse incrível. Né? Eu posso dizer para vocês aí, 2 meses, talvez entre os mais criativos da minha vida. O que eu bolei de coisas novas, de ideias interessantes, porque quando nós estamos sob estresse, a gente, sob situação de crise, nós estamos forçados a sair da nossa acomodação e pensar em alternativas, pensar em coisas novas. Eu tenho a impressão que isso aí aconteceu. Então, eu acho que é interessante agora a Fieto começar uma discussão, liderar uma discussão, né, junto com a Federação da Agricultura, do Tocantins, e mais esse, vamos dizer, outra vez, ecossistema de líderes que vocês têm, é um debate sobre o Tocantins pós-crise. Né? Então, o que é efetivamente que nós temos que fazer, quais são as atividades no setor de saúde e outras que nós vamos atrair para o Estado, enfim, reciclar um pouco os materiais que vocês têm e partir agora para uma nova fase, né, de o Tocantins pós-Covid. Como é que ele fica? Né? O que a gente precisa corrigir? O que do online vem para ficar, que vai simplificar aí as nossas vidas? Eu acho que agora é o momento de discutir. Né? Então, cair fora, não falar mais, não perder tempo com fita, WhatsApp que foi parar na Polícia Federal, isso não é o objetivo do Tocantins, não é o nosso objetivo agora. Agora é o seguinte, como é que nós vamos fazer esse Estado crescer, gerar arrecadação, gerar oportunidades para as pessoas, né, gerar inserção, enfim, nos proteger? Essa que é a ideia que eu penso aí, Fernandes, para essa sua pergunta em relação ao futuro, né? Nós vamos sair melhores dessa situação. Podemos sair mais pobres, mas vamos sair melhores, né? Isso que você está colocando, inclusive, se me permite, está com o pano de fundo do plano estratégico, que nós tocamos como um acordo, né? É a formação do Comitê Gestor para o Futuro, que estabeleça que aporte competências e recursos para juntos discutirmos o futuro do agro estadual e junto promovê-lo. Algumas coisas acho que você já alinhou aí, como essa de ser um supplier mundial, enfim, isso também consta lá no nosso estudo, que me deixa muito satisfeito, viu? Porque acho que nós fomos prudentes naquela colocação. E outra coisa que eu queria dizer também é que a Fieto dispõe de um Centro Internacional de Negócios, aqui junto à presidência. O gabinete da presidência está aí colocado os contatos, e no estado que se pretende, no futuro, se lançar para o mercado, tem que considerar, evidentemente, mercados nacionais, mas internacionais também, acho que um centro dessa natureza tem uma missão muito forte à frente. Eu acho que já nos encaminhamos, já vamos para quase 1 hora que estamos aqui conversando, e eu queria deixar à sua disposição o microfone, professor, para que nos deixasse a mensagem final de fechamento dessa nossa palestra virtual aqui. Bom, Fernandes, eu acho que tive oportunidade já, estou formado desde 1991, né, então vou completar 30 anos de formado, com a possibilidade de ter feito, como o senhor bem disse no começo, uma mescla de uma carreira acadêmica com uma carreira empresarial e de projetos, e um dos projetos mais gostosos e impactantes que nós tivemos a oportunidade de fazer foi esse com vocês aí no Tocantins, que durou diversos meses, né? Fez eu ter a oportunidade de conhecer Palmas e formar verdadeiros amigos aí. E acho que agora o momento é um de repensar, não apenas só tecnicamente, né, de preço de commodity ou de coisas do gênero, mas um repensar comportamental, estando abertos a ouvir mais as pessoas, a criticar menos as pessoas. Acho que eu aprendi muito nesse período também a não responder de imediato, a tentar não criticar, porque todo mundo tem ali algo para contribuir. E cito aí o exemplo aqui de Ribeirão Preto, que é onde eu moro, que tem agora aparecido um pouco aí na televisão como um exemplo
aqui, pelo menos em São Paulo, para lidar com a pandemia, né, com um trabalho articulado, com indicadores muito bons, tanto que a cidade está pedindo ao governo do estado para poder começar a voltar às suas atividades, porque os indicadores são muito diferentes aqui em relação a outros municípios e a capital. E por quê? Isso que eu queria recomendar para o Tocantins. Aqui, desde o início, montou-se um comitê de pessoas especialistas em cada uma das áreas, né? Na verdade, são dois comitês. Um é 100% saúde, então tem profissionais da área de enfermaria, médicos, né? O pessoal que entende do fluxo de um hospital, imunologistas, infectologistas, todo tipo de especialidade que está ali desde o início, e um outro comitê que é empresarial e médico, com gente do comércio, da indústria, do setor de serviços, agora restaurantes, né? Médico, agronegócio, educação. Esses grupos estão completamente integrados nas plataformas digitais e prestam uma assessoria para a tomada de decisões da prefeitura, que tem dado certo, né, até o momento. Tem saído aí na televisão, tem funcionado bem. Então, eu queria dizer isso para vocês. Nós aprendemos muito uns com os outros e nós passamos um período muito fechados a receber contribuições dos outros. É impressionante o que a gente aprende com a pessoa da área de serviços, o que aprende com a pessoa da área da saúde. É impressionante um diálogo de um engenheiro agrônomo de formação, está certo que na minha carreira eu estudei planejamento estratégico, mas eu converso com os médicos fazendo perguntas que são úteis para eles, né? Porque eles não têm a visão de planejamento, mas eles entendem tudo daquilo, né? Da infectologia, da questão de ocupação hospitalar, de tempo de atendimento, do que precisa, né? De infecção. Então, eu queria só dar essa experiência para vocês. Participar desse grupo tem sido muito rico. Eu acho que esse é o caminho a partir de agora. Você buscar lideranças, né, pessoas de distintos setores que possam estar em conjunto olhando a melhoria do seu entorno. Porque vai valorizar muito, na minha opinião, o comportamento de você privilegiar o seu entorno, Fernandes. Privilegiar o supermercado do seu bairro, o restaurante que te entrega lá, que você conhece o dono. Essas relações, que o mundo estava caminhando muito para a impessoalidade, né? E aquela coisa do high-tech, muita tecnologia, mas não high-touch. E eu acho que ele volta agora para um momento de mais high-touch. E então, aproveitar para compor esses grupos nesse momento e pensar na construção de uma sociedade melhor, mais justa, né, com mais possibilidade de inclusão, de criar oportunidades, né? Porque nós estamos muito mal na fita, né? Se você olhar, o agro brasileiro é uma coisa, mas nós, como sociedade, Fernandes, nós recebemos tanto recurso desse país, e olha onde que a gente conseguiu levar o país, né? Você vê situações, países no mundo muito mais miseráveis em recursos que o Brasil, que foram muito mais longe como sociedade. Então, nós temos uma tarefa de casa partindo dos boxes, nós estamos atrasados. E temos que agora correr atrás, porque foi dado muito recurso no Brasil para atingir um resultado muito baixo. Ainda é uma sociedade muito pobre, muito desigual, muito violenta, com dificuldade de eleição dos seus líderes, tanto que a gente está sempre metido em confusão, não é? E a gente precisa realmente agora de dar uma melhoria. Então, eu acho que o momento é esse. Abrir-se ao diálogo, aprender uns com os outros e propor situações melhores, né? Professor, isso me deixa muito feliz ouvir dizer isso, porque eu penso que aqui no Tocantins nós temos um voluntarismo espontâneo que sempre existiu entre nós desde a criação do Estado e que poderia ser muito bem aproveitado como um vetor, não é, de estimulação disso que o senhor está propondo aí, que é ações coletivas para decidir o futuro, ações coletivas de aporte de recursos e competências em linha com um bem comum, com um objetivo comum. Nós estamos acabando de completar 1 hora de papo aqui, professor. Agradeço muito a sua participação. Agradeço também a quem nos brindou com a sua atenção aí, mandando mensagens
mandando colocação de sugestões e sinto dizer que não posso aproveitá-las todas porque o formato aqui do nosso diálogo não é esse. E, finalmente, também o tempo é um limitador sério. A palavra está aberta, professor. Se quiser colocar mais alguma coisa, senão... Não, só dar uma boa noite a todos, né? E agradecê-lo, Fernando, também pela disciplina, porque é a primeira live que acabou no horário certinho, combinado. Todas atrasam, então você fica com esse prêmio. A primeira que eu participei que acabou no horário, parabéns aí. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. E espero ter aportado alguma coisa. O tempo foi muito pequeno, mas eu espero ter aportado alguma coisa de importante para o progresso do agronegócio aqui do Tocantins. Muito obrigado a todos. E está aí colocado, finalmente, embaixo, aqui, os detalhes aí do professor. Para quem quiser continuar conversando com ele, está aí os comentários e os detalhes que conseguimos fazer isso. Tá certo, professor? Muito obrigado, professor. Muito obrigado a quem nos deu o prazer da sua atenção e até a próxima.